Paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco novamente aqui. Eu acabei de ouvir um canal que eu gosto muito do irmão. Embora eu nem conheça ele, mas eu gosto porque pela forma que o irmão trabalha, ele é humilde, uma pessoa humilde. E eu gosto sim de pessoas humildes, irmão. Eu sinto comunhão quando as pessoas são humildes e são sinceras. Eu vejo nesse irmão muita sinceridade e humildade. Isso é importante. Cada um tem os seus defeitos, mas eu não estou aqui para ver defeito do irmão. Eu vou falar que eu gosto do irmão mesmo. Então, se ele ouvir esse vídeo, ele vai saber que eu não estou querendo utilizar o conteúdo do vídeo dele, mas sim tentar ajudar uma jovem, eu posso dizer jovem, embora casada, mas eu percebi que ela é nova, não é? Na idade. O irmão Júnior tem o caso, vocês podem, depois quem quiser saber do caso, vai no canal do nosso irmão Júnior, que está lá explícito. Eu vou contar por cima, não vou mergulhar de cabeça. Pelo que eu entendi, essa jovem, ela casou com uma pessoa que não era da congregação, que era estranho à fé, como eles dizem. E essa jovem, então, perdeu a sua liberdade, certo? Isso já faz muito tempo. E agora ela foi chamada, eu não sei o que aconteceu, ela foi chamada para uma reunião e, conclusão, irmãos, diz ela que teve que assinar um termo de responsabilidade para não falar o que foi falado na reunião. Irmãos, primeiro, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Não se trata, irmãos, de uma instituição jurídica. A congregação é uma instituição religiosa. E aquele que faz parte de uma instituição religiosa, ainda mais a nossa irmã, que não tem nenhum cargo ministerial, que não está debaixo de... Ela não é membro da congregação, porque para ser membro ela tinha que ter carteirinha. Ainda se ela tivesse um cartão como membro, aí então ainda poderia se dizer alguma coisa, eu não sei como é que diz a lei eclesiástica, então não vou entrar nesse assunto. Mas ela somente é uma frequentadora. A congregação, para mim dizer que sou membro de alguma coisa, de alguma igreja, existe uma lei aqui na terra. Você tem que estar registrado, cadastrado. Aqui não fala cadastrado. Você tem que ter um registro de membro. Por exemplo, irmãos, o que vai na congregação, ele não é membro da congregação. Vocês pensam que vocês são membros? Se vocês fossem membros, vocês poderiam impedir a venda de um edifício. Vocês poderiam dar o parecer de vocês para quando fosse apresentar alguém no ministério. O membro pode dar parecer. Porque ele é membro, ele coopera, ele ajuda, ele dá dinheiro. Mas na congregação não. Só é membro quem tem a carteirinha. Eu tenho a carteirinha de ancião da congregação. Eu era membro da congregação. Pode perguntar para qualquer um. Eles não vão chamar você de membro. Eles vão falar que vocês são a irmandade, que é o povo, ou irmandade. Eles podem até mentir e falar que vocês são membro. Que na verdade também, irmão, membro, é bom ser membro do corpo de Cristo, não ser membro de denominações, né? Mas eu estou dizendo isso no sentido de querer coagir uma pessoa a assinar um documento. A irmã foi muito simples. Se realmente ela assinou esse documento, eu creio que sim, porque ela falou lá no canal do irmão Júnior, eu sei e coloco muita credibilidade no canal do irmão, porque ele fala e prova. Eu vi, ele colocou o vídeo da irmã falando, não foi montagem não, eu vi. Parabéns, irmão Júnior, pelo seu trabalho. Não desanima, irmão, que você está salvando almas. Salvando almas. Embora muitos possam dizer que você está falando mal, não, você está abrindo os olhos daqueles que no futuro, quando já tiver com uma idade que não tem mais nada para fazer, mesmo que não tem mais força, vão descobrir que estavam errados, que a congregação
ela não salva ninguém, que quem salva é Jesus Cristo, que ela não é graça coisa nenhuma, porque a palavra graça quer dizer favor imerecido, e o favor imerecido é Jesus Cristo, que ela não é obra de Deus, porque o Senhor Jesus falou para Filipe, a obra de Deus é esta, que creais naquele a quem Deus enviou. Então a congregação toda vez quer roubar a glória de Deus para ela. Eu sei, irmão, eu já vi vídeos de pessoas que... Eu já vi vídeos, não só vi vídeos, como também já vi congregaçõezinhas feitas de palito de sorvete, feitas assim, artesanais, e a pessoa coloca em casa como se fosse a mesma coisa que a igreja romana faz, irmão. Não está muito diferente. Veja bem, tem o Brás, vamos dizer que seja o Brasticano, e agora ele manda no mundo inteiro. É igual a igreja romana. Não é como a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus aqui de Portugal. Ela não tem nada a ver com a Assembleia de Deus do Brasil. Ela não tem ligação nenhuma. Você está entendendo, irmãos? Eu não sou contra esse tipo de administração, mas desde que seja feita com legalidade, que seja feita dentro da ordem principalmente cristã, e que não haja, irmãos, nenhum tipo de benefício para aquele que tem dinheiro e para aquele que não tem. Porque essa jovem deu a impressão que é uma pessoa simples, não é? Que ela disse que o mistério, que ela disse que, pelo que eu entendi, que Deus cobrou dela, era evangelizar, levar as pessoas para lá. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, não faz isso. Se a pessoa der uma escorregada, ele joga a pessoa fora e a pessoa perde a esperança. Isso daí é que nem uma armadilha. A pessoa entra, vê que é tudo bonito, aquela orquestra bonita, a pessoa fica, batiza. O que acontece? A pessoa... Não, vem como está, porque Deus vai fazer a obra. No outro dia tem alguém na casa da pessoa. Você não pode usar isso. Você não pode colocar aquilo. Você não pode fazer aquilo. Você não pode cortar a ponta do cabelo. Aí começa. Aí a pessoa começa a se sentir coagida. Porque, poxa, falaram que era para vir como está. Não é Deus que faz a obra. E quem começa a fazer a obra, querer forçar, é o próprio povo. Eu nunca vi uma coisa dessa, irmão. Por isso que muita gente não gostava mesmo quando eu pregava. Uma vez o diácono foi na minha casa e eu estava numa prova tremenda e ele chegou lá, eu fiquei até contente. Falei, meu Deus, acho que o diácono veio aqui, quem sabe para orar, né? Pelo menos vai orar por mim. Eu não estava esperando nada de comida dele não, porque eu não esperava essas coisas. Eu estava esperando que Deus fizesse um milagre, abrisse uma porta para mim. Ele chegou na minha casa, minha esposa com carinho fez um bolo de fubá para ele, que era o que nós tínhamos, colocamos um café na mesa. Ele comeu na nossa mesa e depois ele me chamou em particular e queria falar comigo dentro do carro dele. Quando eu entrei no carro dele, irmão, eu apanhei mais do que vaca quando sai de uma horta e vai para outra. Desculpa a expressão. Ele falou que não gostava do jeito que eu pregava, que não aceitava aquela pregação e que já tinha reclamado para os anciães que isso daí não está certo. E começou a me detonar, irmão. Eu olhei para ele com educação... que ele era mais velho do que eu, e eu respeito as pessoas mais velhas, sempre respeitei. Disse para ele assim, irmão, o irmão não está falando contra mim, irmão, estou falando contra aquilo que eu senti da parte de Deus. Quando eu falo sentir, irmão, não é que eu sou místico, é que eu tive desejo de ler um trecho de palavra e explicá-la conforme está escrito. E ele parece que não gostou. Ele veio reclamar na minha casa. Eu falei, o que eu fiz foi Deus que me esclareceu, que me iluminou, irmão. Sobre isso eu não vou voltar atrás. Certo? E não voltei. Não voltei. E aconteceu muita coisa, eu não vou falar o que aconteceu com ele, porque depois Deus libertou ele usando-se de nós. Chamou todo mundo para orar e não acontecia nada. Aí me chamaram para orar por ele lá, acabei de orar. Ele voltou ao normal e voltou a falar. Enfim, não vou falar, não tenho nada contra ele, está tudo perdoado, eu não sei nem se ele ainda é vivo. Eu amo a família dele nem sabe dessas coisas, então não vou citar nomes. Porque a família dele não tem nada a ver com isso, e eu não estou aqui para difamar a família de ninguém. Certo, irmão? Nem para falar nome de ninguém. Agora, a irmã fica sem liberdade. Casou com sem a fé, né? E tem uma pessoa que eu admiro muito, irmão. Admiro mesmo.
Você pode pensar que eu estou com lisonja, mas não é. É um ministro que tem em Brasília. Por quê? Eu admiro ele porque ele é da presbiteriana? Não só por isso. Não só por isso, porque eu gosto de escutar as palavras da igreja presbiteriana. Aprendo quando eu escuto o irmão Augusto Nicodemos, quando eu escuto o irmão, aquele outro irmão Hernandes, quando eu escuto o irmão, aquele irmão Paulo. Eu aprendo, irmãos, eu vejo que ali tem conhecimento, enfim, eu aprendo. Eu, tanto tempo dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil, em poucos tempos eu aprendi tanta coisa ouvindo esses irmãos, só ouvindo. Então eu não acho errado ouvi-los. Não acho, porque pelo menos eu acho errado é ficar profetizando mentira e não cumprir, irmão. Eu creio que Deus profetiza, eu creio que Deus dá profecia, dá palavra, a verdadeira profecia já está aqui, a revelação está aqui. Se a gente abrir aqui e Deus trazer na nossa comunhão, para nós ler um trechinho da palavra dentro da nossa comunhão, e nós examinarmos e fazermos ali uma análise daquilo que está sendo escrito, uma exegese, enfim. Entendam como vocês quiserem entender, porque tem um tipo de expressão que eu aprendi a usar agora, que eu não sabia. Ali você vai pregar e ali Deus vai falar, e não é nada decorado, nada disso, irmão. Porque Deus faz nós entendermos primeiro pelo Espírito Santo e depois coloca na nossa boca aquilo que tem que ser falado, que está escrito. Dentro daquilo que está escrito, não fugindo daquilo que está escrito e não lendo lá como um lugar a irmã me falou que agora, esses dias, a irmã reclamou para mim, falou, irmão, eu fui numa igreja da congregação, o irmão leu 13 de Apocalipse e foi pregar lá em 1 de Gênesis. E depois ele se perdeu todo e não sabia mais onde que ele tinha lido. Aí, que ele deve ter lembrado que era 13 de Apocalipse, ele falou, então, irmã, agora para encerrar essa palavra, o dragão não vai entrar na tua vida. Deus seja louvado. Quer dizer, a irmã não entendeu nada e ninguém entendeu coisa nenhuma. Entendeu, meus irmãos? Agora, esse ministro de Brasília, ele casou com uma irmã, com todo respeito, eu não conheço ela também, e ela era, pelo que eu entendi no testemunho dele, que está gravado, ele casou, ela já era irmã, pelo que eu entendi, da congregação. Bom, para mim ela sempre foi irmã, né? É a congregação que coloca essas divisões, né, irmão? Para mim, esse ministro é irmão. Ele é irmão. Para mim, ele é da presbiteriana, mas é meu irmão. Por que não? Mas para a congregação não é. Pode ter chamado ele de irmão lá na hora, só porque ele é um ministro. Mas se fosse outro, eu duvido que ia chamar ele de irmão. Eu duvido. Não chamava, irmão. Vocês sabem muito bem disso, irmão. Vocês também têm que largar a mão de ser hipócritas, vocês que estão aí defendendo isso daí, irmão. Vocês têm que ser sábio, entendimento. Agora vai entrar aqui falando mal de mim? Eu estou falando a verdade. Se eu estiver mentindo, vocês podem entrar aqui falando mal de mim. Mas eu não estou mentindo. Ora, quer dizer, que a irmã pobre fica sem liberdade. E a outra, porque é esposa do ministro, está tudo certo. Pelo amor de Deus, irmão, entendam que eu não tenho nada contra isso. Nem de um lado, nem do outro, tá bom? O que eu sou contra é vocês... Se tiver dinheiro, vocês dão um jeito. Se tiver dinheiro, não vem dizer para mim que não, porque eu sei. Se tiver dinheiro, se dá um jeito. Eu conheço casos, e não é um só, de irmãos que estavam sem nenhum tipo de liberdade, vieram de São Paulo, foram para Florianópolis sem liberdade, mas o irmão, ele era uma pessoa de bem, com muito dinheiro, não demorou 90 dias, eu acho que não demorou isso, devolver a liberdade dele, certo, irmãos? E eu sei que ele era casado já a segunda vez. Eu não tenho nada a ver com isso, a vida é dele e ele faça dela o que quiser. Era um irmão que eu gosto dele até hoje. Uma coisa que eu não gosto é usar de 2 pesos e 2 medidas. Quando foi para mim apresentar um cooperador de jovens numa igreja que eu atendia, um ancião chegou para mim e disse, quem que você vai apresentar? Eu falei, fulano de tal. Ele falou, esse aí tem carro? Ele falou para mim assim.
Esse não tem dinheiro, não tem carro, como é que você vai colocar? Como é que ele vai atender? Eu peguei e falei assim, irmão, se não for esse, eu não assino ficha nenhuma. Ele teve que engolir, eu era ancião também. Eu apresentei aquele e acabou. Mas era pobrezinho, tá, irmãos? Mas uma pessoa amorosa, gostava de lidar com as crianças. E o outro que ele queria colocar, irmãos, é um caro servo de Deus, mas não tinha dom para aquilo, para cuidar de criança, irmão. Eu não estou falando mal de ninguém, irmãos. Eu estou falando da verdade. Só para vocês terem uma ideia como existe 2 pesos e 2 medidas, eu estava em uma reunião do ministério, irmãos. Apresentaram um irmão muito querido, muito amoroso, que eu gosto dele até hoje, nunca mais o vi, para cooperador numa região próxima aonde eu morava. Quando apresentou todo mundo, eu sinto que é da vontade de Deus. Eu também sinto que é da vontade de Deus. Aí o outro, eu também sinto que é da vontade. Todo mundo sentiu que era da vontade de Deus. Acabou a oração, pode pôr o nome dele na ficha aí, já manda fazer a lista. Irmão, vocês sabem muito bem que segredo entre dois, só se matar um, não é verdade? Desculpa a expressão. E ali já estava um monte de irmãos, né? Então era para manter o segredo, para chegar na cidade e pegar de surpresa, assim, aquela festa. Irmãos, quando acabou a reunião, ele já estava sabendo que ele tinha sido cooperador. Mas não era só ele. O ancião da cidade dele, que era outro da cidade que ele veio, que era lá do interior de São Paulo, também ficou sabendo. E esse irmão do interior de São Paulo, sabe o que ele fez, irmão? Ele é muito caridoso, não vou falar o nome dele, né, irmão? Ele ligou de lá de São Paulo e falou, não aceito que vocês coloquem esse irmão como cooperador. Foi isso que ele falou. Pode tirar o nome dele da ficha. E os irmãos tiveram medo, porque ele era da região lá pertinho do Brás, né, irmão? Mas já estava orado, estava na ficha. Pegaram tudo das listas, não mandaram, não deixaram, já estava tudo quase pronta, não deixaram entregar a lista, rasgaram tudo e fizeram outra lista sem o nome dele. Vocês acreditam isso? Ué, cadê o cinto que é da vontade de Deus? Se fosse, não estou me exaltando, mas se fosse eu pegava o telefone e disse assim, irmão, vai cuidar do teu setor que aqui Deus mandou e vai ficar assim. Ou você querendo ou não querendo, irmão. Você não manda na obra. E assim que eu ia responder. Ah, mas você vai sentar? Então vem me sentar. Eu vou contar que você fez isso. Não é Deus que guia? Vocês não falam que é Deus que guia? Então, irmão, Deus não guia. Olha, sinceramente, pode até ser. Eu não vou dizer que não, eu não vou também desacreditar. Eu não quero desacreditar ninguém daí, porque eu sei que tem gente que não tem estrutura, irmão. Mas eu estou falando isso porque, infelizmente, está acontecendo isso. Coitado do irmão, já estava todo feliz lá na cooperador. Já estava até fazendo um bolo lá, deve ter comprado terno, né, irmão? Quando chegou na hora, ele soube que o ancião de outra cidade que ele vinha tinha impedido. Ele nem sabe, talvez agora já sabe, que o nome dele já estava até na lista de batismo. Fizeram rasgar. Irmãos, é 2 pesos e 2 medidas. Se eu fosse essa jovem, essa irmã, eu não assinava termo coisa nenhuma. Eles não são juízes, materialmente falando. Eles não têm poder e autoridade jurídica. Eles não podem me coagir a assinar nada. Certo? Pois eu assinei uma carta de renúncia quando eu estava enfermo. Quando eu cheguei no meu médico, porque eu tive um problema psicossomático. Eu dei um surto, irmãos, por causa de problemas deles. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou liberto, me mediquei, mas fiquei com uma sequela. Sabe qual a sequela? Eu tenho depressão. Por isso que eu tenho que gravar vídeos, tenho que desabafar. Eu não posso ficar comigo, senão faz mal para mim. E durante esse período, foi tanta gente me visitar, gente que mandou mensagem aí para mim, que eu não visitei a avó, que eu não visitei não sei quem, que morreu não sei quem, eu não disse os pêsames. As pessoas não entendem, eu mandei pêsame, eu não visitei a avó porque eu não sabia, entendeu, irmão? Mas quando eu estava lá no quarto fechado, eu pergunto, quem desses daí foi me visitar? Ninguém, irmão. Ninguém. Eu visitei quase a cidade inteira, irmão. Pode ser que ficou algum para trás, porque eu também não era 2, eu também não tinha dinheiro, eu não ganhava coleta para fazer viagem, irmão.
Enquanto, quando eu estava trabalhando na padaria da minha mamãe, chegava um determinado lá, que eu não vou falar o nome dele, ele saía com um monte de nota assim, ó, tudo em branco. Ele não tem coragem de ligar para mim. Eu não vou falar o nome dele. Eu não sabia, irmão. Nessa época eu nem cooperador de jovem não era. Ele chegava lá e falava para minha mãe: a senhora poderia me arrumar umas notas em branco? Minha mãe não entendia nada. Ela sabia que ele era da igreja. Mas por que, senhor? Não, é porque eu esqueci de pegar nota e eu tenho que prestar conta. Aí a minha mãe pegou e falou: tá bom, eu vou arrumar aqui, mas não é muito bom não. E ele sempre passava lá. E minha mãe não dava uma só não, dava 5, 6 notas para ele, 7. Eu não concordava muito não, mas o que eu ia fazer? Eu era funcionário, eu era caixa. Ele saía com aquelas notas fiscal em branco. Para que será, né, irmão? Depois que eu fui para ancião, eu vi que todos os anciãos tinham que ter um envelope de coleta e que o que gastava, quando tinha que fazer uma missão, tinha que colocar a nota ali do que gastava. Aí eu entendi, quer dizer que você pegava as notas lá e pegava um valorzinho, embolsava e botava a nota lá da padaria da minha mãe, só pode ser. Que queria usar as notas para quê, irmão? Irmão, vocês não sabem de nada, irmão. Tá lá. É ancião, tá pregando, fazendo festa, certo? Tá dando glória a Deus que eu não tô mais lá no ministério. Eu vou voltar para lá. Espera aí. Espera que eu vou voltar, hein? Só que eu não vou voltar para congregar com vocês, não pode ficar em paz, nem vou mexer com vocês. Eu estou em paz, estou servindo a Deus, estou tendo alegria no meu coração. E olha, e falando da presbiteriana, irmão, se você não foi lá, vai lá visitar, é gostoso, você vai escutar uma palavra diferente, você vai aprender alguma coisa da Bíblia, vai na Batista também, vai na Assembleia de Deus. Não é só a congregação que salva não, irmão. Congregação, eu vou falar a verdade, do jeito que ela está ainda, não vai salvar ninguém, irmão. Quem salva é Jesus Cristo, não é nenhuma igreja. Eu não vou dizer que na congregação não vai ter ninguém salvo, não vou dizer, eu sei que vai. Eu sei que vai, porque tem pessoas inocentes, que nem essa irmã, que foi no canal do irmão Júnior. Tadinha, é uma irmã, tadinha no bom sentido, né, irmão? Com todo respeito, se a irmã ouvir isso. É uma irmã simples, é uma irmã que você vê que ela tem pureza no coração. Ela quer ainda evangelizar, para levar alma, entendeu? Mas levar alma para a congregação, irmã, pelo amor de Deus, você vai levar alma para o matadouro. Porque hoje a pessoa obedece. Daqui 10, 20, 30 anos, a pessoa dá uma escorregadinha aqui, eles jogam a pessoa fora e sem esperança ainda, tem mais essa. Uma pessoa ficar 10 anos sem liberdade, 10 anos, porque casou com uma pessoa que diz que é estranha fé. E ainda o esposo congrega. Pelo amor de Deus, irmão, deixar a pessoa em prisão perpétua. Olha, vocês querem saber de uma coisa? E se Deus deixar vocês numa prisão perpétua, como é que fica? Sabe o que é sofrer uma depressão e ficar num quarto fechado 3 meses e não receber visita de ninguém? E depois quando você faz um vídeo a pessoa te esculacha e te fala um monte de besteira? Sabe o que é você saber que Deus recolheu alguém que você ama muito, que você amava muito, que ama até hoje, tá, irmão? Porque a gente tem saudade daquela pessoa. A gente não quer nem lembrar, porque a gente tinha um grande carisma pela pessoa. E depois chegar uma pessoa no nosso canal e dizer, a minha fulana de tal estava enferma e você não deu, nem se lembrou, não sei o quê. Como não me lembrei? Eu comuniquei sim, eu dei os meus sentimentos, chorei até de madrugada orei pela família. Mas eu falei com um determinado ancião lá, irmão, que não passou recado nenhum, porque ele não tem interesse. Sabe o que ele quer? Que eu morra. Isso que ele quer. Assim como ele queria que o mais velho da nossa região morresse. Porque ele falou para mim e disse assim, se o velhinho aí morrer, nós que vamos cuidar disso tudo. Quando ele falou isso, irmão, eu fiquei indignado. Eu falei, isso não é homem de Deus. Desejando o mal do outro para ficar no lugar do outro, um traíra. Aí eu comecei a pensar, eu estou no lugar errado, isso aqui não pode ser de Deus mesmo, não pode. Pelo amor de Deus, isso existe até hoje, tá, irmão? Pensa que não existe? Um desejando, bate nas costas do outro aqui, mas, tá bom, irmão, te amo. Quando o irmão cai, passa do lado dele, nem saúda. Hoje eu agradeço a Deus que tem muitos irmãos
que me tratam bem, do ministério, que me saúdam, estão para vir na minha casa, já vieram outros na minha casa, eu trato eles bem, certo, irmãos? Não misturo as coisas, meu amigo é meu amigo. A doutrina dele é uma coisa e a doutrina que eu sigo agora é outra. Não tem nada a ver. Eu não estou aqui atacando doutrina. Eu estou indignado que para um pode e para outro não. Porque tem dinheiro pode e para o que não tem dinheiro não. Para a esposa de um ministro pode, mas para uma irmã que não tem muita posição financeira não. Eu quero agradecer que Deus preparou esse ministro lá, porque ele é um caro ministro. Não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe ele e a sua esposa grandemente. Mas quero fazer um pedido para esse ministério aí que fez isso com essa irmã. Que fez ela assinar um termo. Revejam a causa dela. Urgente. Revejam a causa dela. Isso era um tema, irmão, sabe para quê? Para sair no jornal. Igreja que faz... igreja que toma partidos diferentes conforme a necessidade daquele que está sendo julgado pelo seu presbitério. Ia ficar muito bonito o tema desse aí. É só pagar uma reportagem, falar com o repórter, contar, sai rapidinho no jornal. É o que mais eles querem, uma coisa para mexer. Só que a gente vai fazer isso daí, tá perto da igreja fechar. Tá? O anticristo vai vir. Aí vai prejudicar todo mundo. A gente não está aqui para ajudar o anticristo. A gente está aqui para ajudar a alma. O anticristo, aqueles chamam nós, vamos chamar eu de anticristo? Oh, claro, com certeza. Mas eu prego Jesus Cristo, irmão, que entrou no reino. Eu não prego um Jesus Cristo que ainda não entrou. O que ainda não entrou, ele já está por aí, ó, andando. Ele vai entrar no reino dele aqui na terra e vai se dizer que é Cristo. Esse daí não entrou mesmo. Qual Cristo que vocês estão pregando aí, irmão? Esse que não entrou no reino, esse aí não entrou e nem vai entrar. Porque o Senhor Jesus vai vir em nuvem de glória e com o sopro das suas narinas o Senhor vai eliminar ele, porque ele é um falso Cristo. Qual evangelho vocês estão pregando? Verdadeiro ou falso? Ou é heresia? Examinai vocês mesmos. Irmãos, vou parar por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E que... vão lá no canal do Irmão Júnior, vocês vão ver se eu estou falando errado ou não, tá? Irmão Júnior, Deus te abençoe. Continue o seu trabalho. Graça e paz com todos, irmãos.